Programa Negócios em Foco. Oferecimento JMT Service, locação de mão de obra. Olá, estamos em mais uma edição do programa Negócios em Foco, um programa de entrevistas de negócios, economia e empreendedorismo. Hoje trazemos aqui o economista Douglas Azevedo, que vai nos falar sobre negócios, vai nos falar sobre economia, não é? E vai nos trazer informações importantes para você, nosso telespectador. Então, em instantes, teremos aqui Douglas Azevedo com vocês. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Negócios em Foco. Hoje trazemos aqui o economista em negócios, especialista em negócios, economista, Douglas Azevedo, que vem nos brindar com o seu conhecimento sobre assuntos econômicos, principalmente da sua carreira e do nosso Rio Grande do Norte. Douglas, é um prazer recebê-lo aqui conosco e você que é uma pessoa bem, vamos dizer assim, sintonizada com os números, bem sintonizada com o momento econômico, você que tem uma bagagem profissional que pode, vamos dizer assim, avalizar esse conhecimento. Eu gostaria que você começasse nos contando um pouco da sua carreira profissional, logo após a sua formação, as empresas pelas quais você passou, não é? Empresas grandes, empresas inclusive multinacionais, empresas que hoje são ícones na economia do Brasil e que você esteve fazendo parte da equipe. Gostaria que você discorresse um pouco sobre essa sua passagem por grandes empresas. Marcos, primeiro é um prazer fazer parte do seu programa. Parabéns pela sua revista, Foco Nordeste. É hoje uma revista no mercado empresarial, político, de economia, de grande valor, já com um bom tempo de mercado, e que você também representa de forma bastante importante. A minha carreira profissional, Marcos, ela começou na Atlantic Fine Company, que de 1984. Na Atlantic. Que é a Companhia Atlantic Petróleo. Essa empresa ela foi vendida ao Grupo Ipiranga, Companhia Ipiranga de Petróleo, e até de 1984 a 1990, eu fiquei à frente da Companhia Atlantic Petróleo. Projetos interessantes, foi o projeto pioneiro que foi o Rodorrede, que era um programa que sinalizava para o caminhoneiro, e o caminhoneiro tinha como abastecer seu caminhão do Rio Grande do Sul até Belém, já devidamente organizado, eles sabiam onde é que ele ia parar, que hoje tem vários programas nesse sentido. E a implantação das duas primeiras lojas EMPM, o nome é esse, EMPM, que são lojas de conveniência, onde nós implantamos na cidade de Belo Horizonte e na cidade do Rio de Janeiro. Em 1990, eu recebi um convite de um gerente da Xerox do Brasil, e de 1990 até 1996, eu fiquei à frente da Xerox do Brasil como instrutor Brasil de vendas, onde eu tive a oportunidade de lançar vários equipamentos no Brasil, as primeiras 2 copiadoras coloridas. Inclusive, aqui em Natal, fui pioneiro em trazer as primeiras impressões coloridas. Até então, Natal era meio preto e branco na área de impressão. Foi uma copiadora que ficava no centro da cidade, e hoje é a IFRN, que na época era Etifer. Tive a felicidade, em janeiro de 96, receber um convite
de um dos maiores empreendedores que eu conheço, está entendendo? Que é o senhor Marcelo Henrique Ribeiro Alecrim, onde fiquei lisonjeado com o convite, em níveis de executivo de negócios, e assumimos durante os primeiros 8 anos da Satélite Distribuidora de Petróleo, hoje os maiores ícones na área de abastecimento de petróleo, distribuição de combustíveis, que chama-se hoje Alesat, Ale Combustíveis, e foi, para mim, uma das maiores experiências como especialista em negócios, como economista e como empreendedor. Em 2002, nós fizemos um acordo e eu fui para Brasília, onde fui ficar à frente de uma empresa chamada Elsevier, uma empresa francesa na área de negócios, junto à assessoria de material didático para faculdades. Em 2008, o meu lado de natalense, meu lado de norte rio-grandense, me convidou e eu voltei a Natal para trabalhar como consultor de negócios, consultor em empresas, onde hoje dou consultoria na área de negócios financeiros, que é a minha área como especialista, tá certo? Juntamente a um banco, nós temos como correspondente, que é o Banco da Ecoval. Eu faço parte da Hipercred. Então, nós estamos lá numa luta bastante interessante desse governo, uma estrutura hoje voltada para o mercado financeiro, mas muito gratificante. Douglas, você que tem uma larga experiência nessa área de empresas de petróleo, vou lhe fazer aqui uma pergunta sobre, puxando bem já para o nosso Rio Grande do Norte. Nós temos a refinaria Clara Camarão, sim, produtora de querosene de aviação, e existe aí também essa grande expectativa da chegada aqui do Hub da TAM. Opa! Existe também um plano, um projeto da construção de um duto para a transferência, para o transporte desse querosene de aviação de Guamaré para São Gonçalo do Amarante. Você tem algum conhecimento sobre esse projeto? Você tem alguma informação a nos trazer sobre isso, inclusive assim da viabilidade, que isso nos coloca, por exemplo, como mais uma vantagem ofertada não só a TAM, mas com qualquer uma outra empresa de aviação que possa operar no nosso aeroporto? A sua pergunta, Marcos, é muito interessante. A nossa economia hoje, de combustíveis, na parte de transporte, né, de um lugar para o outro, ela é feita via rodoviária. Tá entendendo? Então, isso leva toda uma logística, um custo operacional alto. Na hora que houver essa possibilidade de viadutos ocorrer, lógico que o preço vai ser muito mais interessante para uma logística dessa como a RUB, que está chegando. Eu sou um dos maiores torcedores, eu sei que tem grandes torcedores que socorro, mas como economista potiguar, lógico que isso vai acontecer de uma forma bastante interessante. Com certeza isso vai em muito, tá entendendo? Ser um indicador, como nós falamos em economia, para que essa possibilidade exista. Sou a favor, lógico. Mas você acha que você tem informação sobre, digamos assim, em que pé está o andamento disso aí, desse projeto? Se, vamos dizer assim, quando será iniciado? Não, essas informações eu não tenho acesso, não estou com conhecimento balizado para poder responder, porque, na verdade, hoje a estrutura está muito voltada para o que já está pronto em níveis de visibilidade de mercado. Então, realmente é uma coisa, se realmente acontecer, que eu espero que sim, que vai trazer muito valorização para o projeto RUB como um todo. Ainda permanecendo nesse aspecto, nesse assunto econômico do RUB da TAM, gostaria que você expressasse um pouco da sua opinião sobre a vinda desse RUB da TAM, o que é que ela representa para a economia do Estado, para a população, para a juventude. O que é que você, na sua visão, o que é que isso representa? Na verdade, no aeroporto de São Gonçalo do Amarante, aeroporto Luiz Alves, já existe uma RUB, que é a RUB da Lufthansa.
tá certo? Essa RUB também é do Correio agora, né? Está para chegar dos Correios, tá certo? Essa RUB, por enquanto, é um RUB de carga. Entendeu? Toda a chegada de uma RUB, ela concentra a economia de uma região naquele local, deu o nome RUB. Tá certo? Isso vai gerar o quê? Uma quantidade imensa de empregos, segundo as primeiras informações, algo em torno de 20 a 25 mil empregos. Estou torcendo por isso. Tá certo? A economia vai girar de uma forma bastante linear, não centralizada, ou seja, muitos são os empresários que vão ter acesso a isso. Isso faz a economia girar de forma muito veloz. Então, só traz coisas interessantes. Torço que a nossa estrutura política consiga sintonizar isso bastante com a TAM, seria a Latam, né? Embora seja uma decisão puramente de uma empresa privada. Tá certo? Mas o que o corpo político tem feito de apoiar as necessidades, os indicadores de necessidades que o grupo da TAM tem solicitado, entendo que tem sido bastante interessante em níveis de viabilidade. Como Potiguar, como natalense, todos que socorra, porque faz com que a economia nossa possa girar de uma forma bem mais rápida do que está hoje. Muito bem, Douglas. A vinda desse RUB para Rio Grande do Norte, o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, está sendo disputada Ceará e Pernambuco. Hoje já se tem uma visão mais nítida de que o Rio Grande do Norte realmente é favorito, né? Sim. Pelas as condições que oferece, que são condições, vamos dizer assim, que os outros não têm como bater. A questão da localização geográfica que isso aí não se muda, né? É coisa da natureza, né? E outras mais, por exemplo, devido à lei de responsabilidade fiscal, nem Pernambuco, nem Ceará podem ter uma redução do imposto sobre serviço, do ISS, como São Gonçalo está oferecendo, que é um raciocínio lógico. Vamos dizer assim, tanto Pernambuco quanto Ceará já tem vamos dizer assim, um grande recolhimento de ISS, né? E São Gonçalo, como é um município ainda pequeno, em fase de crescimento e de implantação, ele não conta com um grande ISS. Então, ele pode, como pôde, através de lei, reduzir em 60% a alíquota do ISS, sem comprometer a lei de responsabilidade fiscal. Que se os outros fizerem, vamos dizer assim, abrir mão de receita, que vai comprometer os compromissos. Isso é verdade. E não tem condição técnica, digamos, de fazer isso aí. Exatamente. E São Gonçalo do Amarante já fez, quer dizer, foi um passo à frente, com muita inteligência do prefeito Jaime Calado, que ele pôde abrir mão desses 60% da alíquota vai é um ganho que ele vai ter. É algo que ele não tem ainda, que vai ser agregado ao município, essa grande avalanche de impostos que vai ser gerado, né, no município. E os outros teriam uma perda, ele tem um ganho. O município de São Gonçalo está estrategicamente bem localizado, né? Foi um dos primeiros municípios do Rio Grande do Norte, se não me falha a memória, o terceiro ou quarto município, tá certo? O doutor Jaime Calado tem desenvolvido um trabalho focado, isso é muito importante dizer, focado no desenvolvimento do município como um todo, tá certo? Tem tido uma aprovação muito alta pela estrutura que ali está montada. E um dos grandes ícones da economia do nosso estado, em particular a cidade de São Gonçalo do Amarante, é o aeroporto de São Gonçalo do Amarante, o aeroporto Elísio Alves, que é um nome muito bem lembrado pelo que ele, como um homem público, um dos grandes políticos do Brasil, fez para o nosso estado como um todo e também pelo Brasil. Certo? Então, a chegada, a decisão sendo favorável, com certeza a nossa economia tem mais é que aplaudir a todos que estão nessa luta, inclusive aqueles com pensamento positivo, além daqueles que estão no poder decisório. Tá entendendo? O governo tem feito a sua parte, hoje está inaugurando o anel viário, exatamente no dia de hoje. Tá entendendo? Essa parte de acesso vai ser solucionada. Tá? O trabalho está... Agora, mais recentemente, eu fui até Brasília e vi que já está bem avançado. Então, Marcos, a possibilidade de socorrer, agora em dezembro, já em dezembro agora, eu entendo como bastante forte. Douglas, nós vamos a um pequeno intervalo e voltaremos no segundo bloco
falando no segundo bloco sobre economia mais de varejo, de interesse do consumidor. Então, logo mais, segundo bloco, continuaremos aqui com Douglas Azevedo. Há 10 anos no mercado, a JMT Service é referência em serviços de terceirização, com ênfase nas atividades de limpeza, higienização e conservação predial. Nosso principal objetivo é satisfazer as expectativas dos nossos clientes e colaboradores. Oferecemos serviços qualificados, responsáveis e pontuais. Reduz os custos da sua empresa entrando em contato conosco. Ligue 3198-1350 e tenha mais informações. JMT Service, locação de mão de obra. Estamos de volta com Negócios em Foco, entrevistando Douglas Azevedo, economista e especialista em negócios. Douglas, nesse segundo bloco, eu gostaria que você oferecesse um pouco do seu conhecimento, informações para o consumidor, vamos dizer assim, o consumidor desejoso de investir e que às vezes não tem um certo conhecimento técnico sobre o que vem a ser um investimento financeiro. Por exemplo, nós temos um investimento mais tradicional, que é onde, vamos dizer assim, a maior parte da massa poupança, se né? dirige, que é a caderneta de poupança, né? Que tem o seu rendimento anual, tem a sua correção monetária, etc. Eu gostaria que você falasse um pouquinho da caderneta de poupança, o que é que ela oferece, não é? E falasse também de, vamos dizer assim, disponibilidades e mecanismos, vamos dizer assim, também populares, também acessíveis, que às vezes a pessoa não participa desse tipo de mercado por não ter conhecimento. Tipo de letras de câmbio, ou seja, você que conhece bem é que vai dizer quais são as opções que existem de investimento. Mas, primeiramente, fale sobre a nossa caderneta de poupança, para na sequência... A caderneta de poupança, Marcos, ela é um indicador junto à economia, principalmente o governo, porque é onde o governo junta as suas economias das pessoas que ali depositam a poupança, nos bancos oficiais, principalmente na Caixa Econômica Federal, para que possa ir aplicar isso em ações sociais. Está entendendo? Aí você tem hoje, por exemplo, a Minha Casa Minha Vida, que tem o seu financiamento via caderneta de poupança, financiamento da casa própria, através do que é lastreado na caderneta de poupança. Mas quando você tem uma economia em crise, o governo tem que buscar dinheiro em outros bancos, né? E os bancos não oficiais, vai buscar dinheiro principalmente nos bancos privados. O que é que ele faz? Tem que dar incentivo aos bancos para os bancos poderem emprestar ao governo. Então, se você tem uma economia complicada, como nós estamos hoje, onde indicadores de inflação estão altos, entendendo? O superávit está com problema, a balança comercial, o dólar está com valores bem significativos, hoje batendo R$4 um dólar. Então, a taxa Selic, é o Serviço Especial de Liquidação e Custódia, ela está hoje 14,25. A última reunião do Copom já aconteceu, então até o final do ano nós vamos ter aumento. Vai ser mantida. Vai ser mantida a taxa. Uma taxa de referência. É a taxa de referência. Então, tudo que você faz é com essa taxa, a taxa Selic. Então, o investidor, aquele investidor que realmente trabalha o dinheiro de uma forma com maior clareza, tá entendendo? Maior entendimento de mercado, ele procura normalmente outros investimentos. Aí você vai ter LCI, LCA, PGBL, VGBL, CDI. Então, tem uma sopa de letrinhas que, normalmente, as instituições financeiras têm seus especialistas, as corretoras de câmbio, as corretoras de investimento, que orientam essas pessoas. Mas a grande maioria dos brasileiros ainda são adeptos à caderneta de poupança, porque é mais tradicional, mais fácil. É mais fácil do entendimento, o risco é nenhum, né? Só que hoje, nesse nível que está a nossa economia, ela está oferecendo valores inferiores a esses outros tipos de investimentos. Tá entendendo? Com a tendência em 2016, 2017, a economia voltar a patamares normais,
Entendeu? Porque a economia é uma coisa interessante, ela é cíclica. Um dia sobe, um ano sobe, outro dia desce, isso é uma coisa cíclica. Então, antes do governo atual, da senhora Dilma Rousseff, Lula teve uma época da economia que ele nadava na braçada, estava tudo bem. A economia mundial teve alguns problemas, essa coisa toda. Essa conjuntura, um dia, chega a atingir economias como a nossa, que é a 8ª economia mundial. Então, é possível, está entendendo, que nesses próximos 12, 18 meses à frente, esqueça 2015, mas a partir de 2016, a caderneta de poupança volta a ser o grande ícone de investimento do governo federal. Muito bem. Nós temos no Rio Grande do Norte, um dos pilares da economia é o setor de turismo. O setor de turismo, ele, vamos dizer assim, tem que captar, vamos dizer assim, turistas de fora para, vamos dizer assim, consumirem aqui, não é? Visitarem, gastar dinheiro aqui, deixar divisas no nosso estado. O dólar, ele está em alta, consequentemente o real bem desvalorizado. Nós sabemos que dinheiro é uma coisa que quando falta em um lugar é porque deve estar sobrando em outro. O dinheiro não se queima, ele não se acaba, ele flutua, ele é uma coisa que se agora, dispersa. inclusive, é virtual, né? Inclusive é virtual. Então, a velocidade dele é virtual. Sabedores disso, você não acha que esse é um momento em que se deveria pensar em atrair, vamos dizer assim, mais turistas estrangeiros, tendo em vista a nossa condição de moeda fraca no momento, oferecer uma condição mais favorável para que pessoas possam gastar mais aqui, que é muito barato para eles e que a gente está precisando dessa divisa? Então, não seria uma forma inteligente, vamos dizer assim, atrair o turista estrangeiro, fazer um trabalho nesse sentido de trazer o turista estrangeiro para gastar no Brasil, gastar no Rio Grande do Norte, tendo em vista que hoje está barato para o turista de fora gastar aqui. Então, há duas medidas que eu acho que pode, vamos dizer assim, melhorar nossa situação, considerando essa desvalorização da nossa moeda. Primeiro é que a nossa moeda fraca impede um pouco o brasileiro de gastar fora. Isso é importante. Prende o dinheiro que ele iria gastar lá fora para gastar aqui. Então, em vez de fazer um turismo internacional, ele faz um turismo regional. Em vez de gastar em Miami e gastar, vamos dizer assim, em Lisboa, ele vai gastar em São Luís do Maranhão, vai gastar em Cuiabá, vai gastar em Natal. Então, o dinheiro fica no país. É um fato. E o outro fato é a gente tentar atrair o de fora que está com o dinheiro sobrando e que aqui está barato. Olha, a sua observação, Marcos, é estritamente muito interessante. Olha, se nós temos um dólar, um câmbio nesse nível que está, ou seja, R$4 para um dólar, cabe ao governo, através da sua estrutura, nós somos um país estritamente a partir do Nordeste, em algumas regiões do Sul também, muito de turismo. O Rio Grande do Norte, por exemplo, tem 400 quilômetros de praia, tá certo? Bons hotéis, boas pousadas, uma estrutura muito interessante. Ponta Negra tem sido um ícone aqui na nossa cidade natal como referencial de turismo. A Via Costeira, hotéis tradicionalíssimos, está entendendo? Então, realmente, se o governo fizer uma política de incentivo, aqui o brasileiro, e o brasileiro também se conscientizar, isso é muito importante, desses 2 anos é melhor investir no turismo local Brasil, tá entendendo, do que lá fora, tá entendendo? Com certeza as divisas que ele fez levou tanto tempo para fazer de reservas, 2 anos de reserva financeira, ele poderia gastar aqui até curtir um pouco do Brasil, entender mais até do Brasil. Está entendendo? E realmente, se pudermos trazer o turismo estrangeiro de forma acelerada, exacerbadamente positiva para a estrutura Brasil, com certeza. Isso vai trazer divisas. O ano que vem nós vamos ter as Olimpíadas, está entendendo? Mais recentemente nós tivemos a Copa do Mundo. Isso aí trouxe conhecimento, as pessoas tem um instrumento no marketing que eu digo muito, que às vezes não é nem a própria mídia em si. A língua, ela fala muito, ela fala positivo, ela fala negativo. Então, é muito importante que isso ocorra. Então, essa sua colocação aí, eu diria que é muito, muito interessante. E se o governo puder, governo federal, em níveis
de parceria com o estadual e municipal, principalmente aquelas áreas litorâneas, tá entendendo? Onde nós temos tem cidades, tem estados que têm muitas cachoeiras, aquele turismo rural, turismo de fazenda, essa coisa toda, tá entendendo? Que tem muitos no interior de São Paulo. Isso só vai fazer com que as divisas fiquem por aqui, e os investimentos fiquem por aqui, e a economia gira por aqui. Está entendendo? Além do que, a atividade turística é uma atividade que o seu movimento financeiro, os efeitos desse movimento se vê de imediato. Porque ele é instantâneo. É instantâneo, e porque também existe uma cadeia de distribuição desses recursos que ela é abrangente demais. Você vê o dinheiro que um turista gasta, por exemplo, R$1.000 num dia, com o restaurante, com o táxi, com a diária de hotel e etc, etc. Esse dinheiro ele tem uma distribuição muito grande. Ele chega no engraxate, ele chega no motores de táxi, ele chega no mercadinho do bairro, porque o garçom mora no bairro, né? Uhum. Então, isso há uma distribuição muito grande, muito ampla, e é vamos dizer assim, um auxílio que se traz para a economia de uma forma muito imediata, não é isso? Nós somos um dos indicadores mais pesados nossos para que a economia possa se valorizar, para que a economia possa existir de forma gigantesca, eu diria, é o turismo. Tá certo? O Brasil é um país, essencialmente, aqui você tem no Nordeste um turismo de praias, já tem em São Paulo um turismo de negócios, tá entendendo? Então, cada estado foi favorecido pela criação do mundo como um todo, e Deus deu um pedaço para cada um poder incentivar mais a sua área. O Nordeste, por exemplo, são privilegiadíssimos, tá entendendo? A cadeia de hotéis, a economia como um todo, o empresário da empresa privada, ele tem se modernizado muito em tecnologia, em valorização dos seus profissionais, ele tem investido em modernidade do seu negócio. Tá entendendo? Nós não temos hoje um problema conjuntural onde seja a economia a doença, não. O que nós precisamos, na verdade, é ter não é nem ajuste, nós precisamos ter uma transformação nesses próximos 3 anos da economia, que ajuste é um detalhe. Né? Ajuste é como se fosse uma sobremesa do negócio. Então, a gente precisa ter uma transformação na economia, um programa real da economia nacional, para que realmente o Brasil seja o diferencial. E eu acredito muito aqui. Eu vejo algumas pessoas se mudando do Brasil, indo morar na Flórida, na Espanha, como se tivesse um descrédito, mas que são pessoas que acham que está tudo errado, não. Na verdade, se tiver um pouco de paciência, se pensar em investir de uma forma bem consciente, ele vai fazer o diferencial. Então, hoje o que nós precisamos é ter exatamente um programa que assuma isso para os próximos 4 anos. Perfeito. Entendeu? Douglas, infelizmente nosso tempo encerrou, não é? E eu quero aqui agradecer a sua participação, dizer que o programa estará aqui sempre de portas abertas para a gente voltar e bater outro papo, continuar nesse assunto da economia que eu acho que é tão interessante para o nosso telespectador. Então, fico muito gratificado com a sua presença. Marcos, um grande prazer estar com você aqui, saber que a revista Foco Nordeste é hoje um ícone na nossa, um diferencial. A sua luta eu tenho acompanhado, tá certo? E divulgando a sua revista, e quero pedir que os patrocinadores, as pessoas que apoiam a revista, realmente deixem essa nossa revista cada vez mais líder de mercado no segmento que ela se propõe. Obrigado a você, muito sucesso nos seus próximos programas, e fica a nossa mensagem aqui que a economia, realmente onde eu me dedico há 30 anos, seja um diferencial muito importante nessa caminhada que nós estamos propondo para o desenvolvimento do Brasil, em todos os níveis, federal, estadual, municipal, e em particular pelo meu estado, que é o Rio Grande do Norte, pela minha cidade, está entendendo? Moro em Petrópolis, nasci na maternidade Januário Sica, então, aquele natalense mesmo, aquele miolo do crescimento da cidade. Muito obrigado a você. Ok, eu agradeço também.
Programa Negócios em Foco. Oferecimento: JMT Service. Locação de mão de obra.